Fala, meus amigos, tudo bem? Eu sou Paulo Portinho e hoje a gente vai falar do preço do diesel, vai falar da Petrobras, vamos falar do preço do petróleo e vamos falar de uma dinâmica que o governo brasileiro colocou na economia brasileira já há mais ou menos uns 2 anos, que talvez não tenha sido por querer, mas que pode ser a principal responsável por nós estarmos com esse problema de alta no preço dos combustíveis. Me acompanha. Então, meus amigos, eu me sinto super à vontade para falar sobre isso, porque eu fiz um vídeo sobre isso no início do governo Bolsonaro, ou no segundo ano do governo Bolsonaro, falando do dólar a R$ 4, né? E dizendo naquele momento que o dólar pro alto, o dólar de forma irracionalmente alto, tinha benefícios para a economia brasileira, e a minha impressão à época é que o governo não se importava com esse dólar alto. Fiz isso com dólar a R$ 4. Estou fazendo hoje com dólar a 5,60, para realmente continuo com a mesma visão, né? Eu queria só dar uma pequena pausa nesse vídeo aqui para agradecer, se estiver me assistindo, se algum amigo estiver me assistindo, transmitir para ele, agradecer ao Roberto Castelo Branco, que era o presidente da Petrobras, foi substituído, agora vai ser substituído, por ter sido provavelmente o executivo mais importante, ou um dos mais importantes do Instituto Nacional de Investidores. O conselheiro que provavelmente levou a gente a níveis que a gente nem imaginava que poderia ter. Quando ele entrou na Petrobras, eu tinha certeza de que lá tinha um homem absolutamente racional, um homem com uma visão de governança corporativa perfeita, né? Queria agradecer pessoalmente o Roberto por todos aqueles anos de ajuda que ele deu como diretor da Vale dentro do Instituto. Obrigado, Roberto. Se estiver me assistindo, ou se tiver algum amigo assistindo, transmita para ele, por favor. Voltando à questão do diesel, etc., o preço do petróleo não está muito diferente. Houve um problema, talvez a Petrobras tenha errado de não ter tido um sistema de amortização de aumentos e tal. Acho que está no 5º aumento nesse ano. É um negócio, assim, é difícil um planejamento, né? Você não pode também, sendo tão grande como a Petrobras você não pode simplesmente ignorar que o planejamento é importante para os seus clientes, né? Para o caminhoneiro, etc., para a pessoa que bota gasolina no carro e tudo. Mas tudo bem, não vou entrar nesse mérito, não é o que me importa agora. Teve uma alta gigantesca no preço do petróleo por conta de um problema no Texas. Pode ser que volte de novo, mas o petróleo não está muito diferente do que estava em 2018, 2019. O que está muito diferente no Brasil, mas muito diferente, é o dólar. O dólar é 5,50, 5,60. Como o petróleo é cotado em dólar, óbvio que vai ter um efeito gigantesco. Mas por que o dólar estava 3 e pouco, está 4 e pouco, depois foi para 5, 5,50 e parece que não sai de 5,50, 5,30, 140? Por que o dólar tem subido dessa forma? Quer dizer, o Brasil está realmente tão barato assim para os americanos, né? Assim, eu lembro, acho que o meu post mais visitado do meu blog foi um post que eu fiz uma comparação sobre os preços de imóveis no Brasil e no exterior na época que o dólar estava 1,80, 1,60. Você vendia uma casa em Itaquera, foi um pouco antes da Copa do Mundo, então Itaquera tinha valorizado pra caramba e tal. Então você vendia uma casa por 500, 400 mil reais em Itaquera, uma casa horrível, né? Você viu, não conseguia acreditar naquilo, e comprava um apartamento em Amsterdã, você comprava uma casa no Canadá, linda, uma região maravilhosa. Quer dizer, aí isso é uma aberração total. Agora, hoje o dólar a 5,60, você está falando de o contrário, né? A gente tem o Brasil absurdamente barato. Eu cheguei a pegar esse Brasil absurdamente barato no começo do INE, do Instituto Nacional de Investidores. A gente recebeu uns estrangeiros aqui, em 2005, se não me engano, o dólar estava 2,50, alguma coisa, só que era 2005, né? Era bastante coisa, deve ser equivalente ao que é hoje, 5 e pouco. Era assim, o estrangeiro ele vinha aqui e comia. A gente foi no Fellini na época, que é Fellini é um dos lugares mais charmosos de Ipanema, né? No Arpoador, pertinho da praia do Arpoador, um negócio espetacular. Eu almoçava e tomava caipirinha com o cara, nós dois, cada um com um prato, etc. E dava $16, assim, $18, um negócio baratíssimo, né?
O Brasil estava ridiculamente barato naquela época. O cara falou assim, não acredito, né? E eles não tinham, ele era de Detroit, eles não tinham comida a quilo, né? Aí ele vinha em comida a quilo, a gente botava aqueles filés de peixe, tudo, o cara via o preço, dava $3, esses $4 o prato que o cara estava comendo. Eu falei, não acredito nisso, né? A coisa que eles mais adoravam era a churrascaria a rodízio, né? A churrascaria rodízio era a melhor churrascaria rodízio do Rio na época, que pagava $12 por pessoa. O cara não acredita, né? Eu não acredito, aquilo ali era absurdo para ele. Hoje a gente está mais ou menos a mesma coisa, talvez um pouco nem tão barato, porque as coisas também subiram de preço no Brasil. Tá? Então essa questão do dólar muito alto no Brasil antes de 2007 era o caos, porque a gente não tinha reserva. Como houve um boom de commodities, o dólar estava muito alto, a gente teve um excesso de dólares entrando no Brasil até 2007, 2008. Então isso a gente desenvolveu ali na época uns 200 bilhões de dólares de reserva. Tá? Não é o governo que cria a reserva, é a operação comercial do Brasil com o exterior que traz o excesso de dólares, né? E esse excesso de dólares continuou, o mundo bombando e tal, depois da crise de 2008, e a gente chegou a atingir quase 400 bilhões de dólares do governo Bolsonaro no início, né? E o Bolsonaro, naquele primeiro ano, o dólar disparou, 2019, 2020, né? Não sei exatamente qual foi o período, e houve uma venda de 30, 40 bilhões de dólares à vista das reservas. Essa venda das reservas em 2019 fez com que a nossa dívida, em vez de ir a 80, 79, 80, 81% do PIB, tivesse fechado a 75%. O mercado em polvorosa, maravilhado e tal, porque a gestão da dívida pública é o pior problema do Brasil hoje. A gente tem juros baixos, mas a qualquer momento podem subir e a nossa dívida está alta demais. Então o problema do Brasil hoje não é a inflação, o problema do Brasil hoje não é dólar, o problema do Brasil hoje talvez seja diesel, mas não é o principal problema estrutural do país. O principal problema estrutural do país é a gestão da dívida. Então, no passado, qualquer probleminha que desse com o câmbio explodia o Brasil, explodia. Como você tem um nível de reservas hoje muito superior à necessidade, quer dizer, a gente deve ter hoje 350 bilhões de dólares, caiu para 330, 329 e já voltou de novo, porque a gente continua recebendo capital estrangeiro, que é inacreditável, mas continua subindo isso, né? Então essa grana continua entrando. A gente deve ter 75% a mais do que a gente precisa, segundo os parâmetros do FMI, etc., de reservas. Então, toda vez que o dólar sobe, a gente tem uma pressão na bola Brasil, né? Na bolha Brasil, que pode explodir a qualquer momento. Só que antigamente, quando o dólar subia, ela explodia mesmo, porque não tinha por onde escapar. Agora, quando o dólar sobe de um lado, ele esvazia do outro. Ele cria um problema inflacionário, não é gigantesco, né? Porque a gente tem uma inflação ainda nos últimos 2 anos foi de 9% as duas no IPCA. Você tem um furinho aqui, bota pressão na bolha Brasil, só que essa pressão consegue vazar pelo outro lado com a gestão da dívida pública. Por quê? Porque a gente tem R$1, que o real desvaloriza, né? De 5 para 6, é um aumento de 350 bilhões de reais na nossa riqueza em reais. Né? Então, se o dólar, por exemplo, enlouquecer, for a 8, por algum problema que não é brasileiro, não é nosso, não é um problema de custo interno, mas um problema externo, um problema de todo mundo quer sair ao mesmo tempo, o Banco Central não dá liquidez, o dólar dispara, a gente gera dinheiro suficiente para pagar o buraco da Covid, em reais, que é o que importa. Você entendeu? A gente tem uma bolha que antigamente qualquer coisinha que entrava dentro dela explodia. Agora, quando a gente coloca de um lado um dólar mais alto, essa bolha sofre uma pressãozinha, só que como sai pelo outro lado também a melhoria da qualidade da gestão da dívida, né? Capacidade de gestão da dívida aumenta, a nossa bolha acaba ficando mais murchinha. Então essa é a dinâmica que eu acho, não sei se o governo está fazendo isso não, tá? Eu estou afirmando que ele está fazendo isso não, é o que eu vejo acontecer. Essa é uma dinâmica que me parece ter sido colocada. Algumas pessoas criticam dizendo que o Banco Central deveria focar num dólar barato, focar num dólar caro. Sim, eu acho que o certo é ter um dólar livre, de fato, né? Eu lembro do livro do Roberto Campos, que eu recomendo pra caramba, o Lanterna na Popa, uma conversa que o Roberto Campos tem, eu não sei exatamente quais são, com a FMI e um ministro brasileiro da época, né? O cara do FMI queria convencer a gente a ter um câmbio livre, né? Um câmbio só e livre.
E aí o cara não falava inglês, o Roberto Campos traduzindo, né? O cara falava pro Roberto Campos o seguinte, ó, não, é porque a gente no Brasil, a gente sabe qual é o melhor câmbio para o café, a gente sabe qual é o melhor câmbio para, sei lá, para pecuária, a gente sabe qual é o melhor câmbio para o agro, sabe qual é o melhor câmbio para soja, quer dizer, no Brasil era isso, o cara definia, acho que na Argentina ainda é isso para algumas coisas, né? Tem câmbio soja, então, na Venezuela com certeza, né? Tem câmbio solidário, os caras estão no que a gente era na década de 60, 70 e 80, né? Espero que a gente não volte para aquilo. Aí, no final da reunião com o Roberto Campos, o cara do FMI falou assim, gente, vocês não têm uma política cambial, vocês têm um homem cambial. É uma pessoa decidindo. Não, veja bem, melhor, em vez de a gente botar 50 mil réis, não era réis na época, mas a gente ia botar 60 mil réis para facilitar a sua vida, para você receber mais réis. Isso é uma palhaçada monumental. Mas era o que o Brasil era. Então, na minha visão, a gente tem que ter o câmbio livre, de fato, né? A Argentina, quando você tem um paquiderme gigantesco fazendo bobagem, como a Argentina, por exemplo, fez durante 10 anos, segurou o câmbio dela, a Argentina era rico no mundo inteiro, no dia que explodiu, a Argentina começou uma pobreza de 2001 até hoje, um desespero de 2001 até hoje, quer dizer, não vale a pena. Né? Então, assim, o que eu entendo que está acontecendo no Brasil hoje é que o Brasil está dando uma certa liberdade para o dólar. E eu entendo que não dá para fazer de outra forma. Se o governo quisesse, por exemplo, baixar o dólar para R$ 4 na marra, né? Vamos deixar uma facilidade para a classe média, o pessoal viajar e tal. Se o governo fizesse isso na marra, ele criaria uma distorção no mercado durante muito tempo. E o que acontece? Na hora que você coloca um paquiderme fazendo bobagem, significa dando um preço que não existe, né? Fazendo um apressamento que não existe, o mercado inteiro se coloca para agir em cima daquela irracionalidade. Então o que o mercado vai fazendo, ele vai tirando o dinheiro do Banco Central, porque ele vai agindo de forma irracional, a gente dá pressão, a gente sabe que ele quer baixar, e a gente começa a ganhar dinheiro em cima dele, começa a ganhar dinheiro em cima dele, começa a ganhar dinheiro em cima dele. Chega um determinado momento em que a pressão é tão grande que o Banco Central, peraí, eu não posso gastar mais reserva, eu não posso fazer mais isso. Aí deixa explodir. Aí o Brasil perde, aí os especuladores ganham horrores. Quando você coloca um paquiderme agindo de forma errada, o mercado inteiro se organiza contra isso. E o que reforça a minha impressão de que o Banco Central não está fazendo isso é que o dólar chegou recentemente a 5,90, não tão recente, e a impressão que deu é que os especuladores achavam que a qualquer momento o Banco Central ia agir. Estavam esperando o Banco Central agir. Aí quando eles entenderam que estava Zé contra Zé, João contra João, Zé contra João, eu falei assim, cara, assim, não tem ninguém do outro lado para fazer o que eu acho que deveria fazer. E aí já era, amigo. Aí a bolha estoura, um monte de gente perde dinheiro pra caramba e o dólar caiu a 4,85. Aparentemente porque o Banco Central deixou a galera se matar. Né? Então, a minha visão, que a dinâmica que o governo colocou, e eu não sei se colocou de propósito, se está deixando, é que o dólar alto tem feito coisas boas para a gestão da dívida pública. Né? Mas, infelizmente, gera essas distorções do diesel subir 5 vezes por mês, 4 vezes por mês, bater recordes, os caminhoneiros ficarem desesperados, o Brasil que já vive uma enorme turbulência por causa de Covid, viver essa outra. Então é isso, galera. Um abraço para vocês.